Então, novamente, boa tarde a todas e todos. Já iremos começar nossa rede de conversa. Antes disso, eu gostaria só de informar que o nosso encontro será gravado para que posteriormente possamos atingir mais pessoas, né, divulgando essa atividade. Além disso, é um prazer recebê-los todos aqui, mesmo que virtualmente. Bom, o projeto Etnopet Mate tem por objetivo apresentar como diferentes culturas enxergam a matemática. Para iniciar o projeto, falaremos um pouco sobre o Congado. Para isso, né, nós convidamos o professor René Aparecido dos Santos, que é mestrando em Educação Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da UFO, com a linha de pesquisa em etnomatemática, focada nas relações étnico-raciais. Ele é graduado, né, em licenciatura em matemática pelo Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal, da UFO. Além disso, ele é ex-bolsista CAPES do Programa Institucional de Bolsas da Iniciação à Docência, o PIBIT, subprojeto Matemática, e no Programa de Residência Pedagógica, subprojeto Química e Matemática. É também ex-presidente do Centro Acadêmico da Matemática, Malbataan, do CAMAT, e ele atua como coordenador executivo de assuntos estudantis do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, né, ABUFO, e atua também como pesquisador pelo Núcleo de Pesquisa em Educação Matemática, o NUPEM. Além disso, o professor René é integrante do Congo Real da cidade de Tuiutaba, Minas Gerais. Dessa forma, o René conversará com a gente sobre o tema Descobrindo a Matemática do Congado. Enfim, é um prazer enorme recebê-lo aqui para dialogar um pouco com a gente. Agradecemos muito por ter aceitado o convite. Esperamos que seja enriquecedora as discussões e fique à vontade. A qualquer coisa estarei aqui para ajudar. E boa rede de conversa a todos nós. Obrigado. Primeiramente, eu queria só agradecer o convite e que a gente tenha uma boa conversa. Eu vou projetar uma transparência aqui e aí eu vou desligar minha câmera, tá? Qualquer coisa, vocês me chamam aí que eu não vou estar vendo vocês mesmo. Boa tarde a todos aí. Deixa eu só projetar a tela aqui. Isso. Tá dando para ver aí a tela? Sim, estamos enxergando. Então, vamos lá. Boa tarde mais uma vez, né? Eu vou falar um pouco do Congado em Matemática, um estudo sobre a etnomatemática presente nas manifestações afro-brasileiras. Meu nome é René, para quem não me conhece, né? Então, como a Bia falou, eu sou licenciado em matemática e desde 2013 eu sou integrante da comunidade do Grupo Congo Real. E aí a ideia surgiu a partir daí de juntar essas duas coisas. Por que não juntar matemática, que é uma coisa que eu gosto, e Congado, que é uma coisa que eu gostava mais ainda, né? Então a ideia surgiu aí. Então a minha motivação para fazer esse trabalho, ele se deu quando eu conheci o programa Etnomatemática, né, por meio da tendência, por meio da disciplina da graduação, e aí surgiu uma inquietação minha de atender na Lei 10.639, né, porque que no meu ensino fundamental, no médio, na minha graduação, eu não presenciei, né, a utilização dessa lei relacionada ao ensino de matemática, né. Então, por meio do programa Etnomatemática, eu tive a possibilidade e subsídios, estratégias, né, que me deram a possibilidade de interlaçar essas duas coisas, esses dois temas, né, que a princípio estão distintos, mas a gente pode ver que eles são bem aproximados. Então, eu trago como objetivo, né, desse trabalho foi desenvolver uma linha de raciocínio crítico, né, de como seria possível trabalhar e identificar a matemática presente nas manifestações do Congado e como que poderia ser levado para a sala de aula, né? Então, esse foi o meu objetivo.
Esse estudo aí, ele objetivou responder uma problemática, né, de como que essa matemática, se existe, como que ela poderia ser levada para um ambiente escolar, trabalhar como sequência didática, como proposta de ensino, né. Então, primeiramente, eu vou dividir na minha apresentação aqui em 3 partes. Primeiro, eu vou levar o contexto de como que surgiu as manifestações do Congado, vou validar o programa de matemática, né, que ele me dá subsídios e técnicas para defender isso, que eu posso trabalhar dessa forma, e aí depois eu vou trazer a matemática nas manifestações do Congado, certo? Então vamos lá, o Congado e suas manifestações culturais afro-brasileiras. Então eu vou fazer mais um recorte, né, porque a gente tem diversos autores que eles defendem e enfatizam as manifestações do Congado. Então, a origem das manifestações do Congado no Brasil está associada à chegada dos povos africanos, né? Essa é uma das principais ideias. Então, quando eles foram arrancados de África lá e trazidos para o Brasil, então aqui já tinha índio, já tinha europeu, e aí com a chegada dos africanos, né, eles tiveram essa mistura de culturas, e aí por meio dessa mistura surgiu diversas outras culturas, e uma delas foi as manifestações do Congado, que era uma manifestação afro-brasileira. Então pegou um pouquinho de África, um pouquinho já que tinha aqui, fez essa mistura, e uma dessas manifestações que surgiram foram essa, né? Então esses negros, eles foram trazidos de Moçambique, de Angola, e aí eles vieram para trabalhar nas canas de açúcar, né? E a partir disso daí, como eles vieram de lá, já tinha sua própria cultura, já tinha sua religiosidade, e aí eles tinham um culto ancestral, né? Tipo, hierarquia superior. Então, o Congado, ele vem, por diversas nações, e aí, por meio de seus antepassados, que através de danças, percussões africanizadas, cantorias, e aí eles começam a fazer essas manifestações aqui no Brasil. Então, a origem do Congado está ligada, né, a essas irmandades negras católicas que, após sofrer essa miscigenação, eles passaram a adorar santos pretos, como Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que são os santos principais, que são mais falados aqui na cultura, né? E, então, o Congado, em sua diversidade cultural, ele é composta por uma rede de signos que agrupam sentidos profanos, religiosos, e sendo uma mistura de diversão e fé. Então, ao mesmo tempo que você está se divertindo, louvando, cantando, dançando, você está profetizando a sua fé. Então, esses congadeiros, eles vivenciam o momento da história, né, fazendo associação com seus ancestrais no passado, elegendo reis e rainhas, e aí eles fazem essas manifestações nas ruas. Então, o contexto histórico do Congado, ele traz na sua historiografia uma resistência ao longo dos anos, né, devido ao compartilhamento da história oral. Então, todos esses integrantes que foram nascendo depois, que vieram a chegada dos escravos, eles foram recebendo esses ensinamentos orais, e aí foi compartilhando essas manifestações que a gente tem até hoje em dia. Então, eles contribuem, continuam o movimento, né, por meio de experiências vivenciadas, mantendo viva essa ancestralidade. Então, essas manifestações, elas são vistas como ideologias que mostram a resistência negra por meio da história da escravidão de seus ancestrais, que viviam em cativeiro, deixando um legado de sofrimento a seus descendentes. Então, eles trazem a história de alegria, de tristeza, de sofrimento, tudo para continuar o legado que eles deixaram. Então, a origem dessas manifestações, aqui, o do Congado, estou passando um caminhão aqui, elas se dão por meio de 3 partes, né, que são os ternos, o reinado e o Congado, né. Os ternos equivalem a cada grupo ou unidade, por exemplo, Congo, Moçambique, Catupés, Marujos. Então, o Congo é mais, o terno, né, no caso, ele é mais pela nomenclatura dos grupos. O reinado, eles são um conjunto de pessoas
que no dia das festividades recebem homenagens, são coroados reis, são simbolicamente são acompanhados pelos ternos realizando as procissões na rua. E o congado, ou a congada de modo em geral, representa a união de todos os ternos, realizando procissão pelas ruas todos juntos, né? E realizando as manifestações por meio de ritmos, seus instrumentos, cantos e danças. Então, aqui eu vou falar um pouco das manifestações do Congado de Tuiutaba, né, que foi o ambiente e o sujeito da minha pesquisa, né. Então, os grupos de Congado da região são chamados de ternos e cada um deles representa um momento da história. Essas manifestações, elas foram marcadas por costumes e atividades, sendo a principal delas um levantamento de mastro, né, que é a união dos ternos, e aí é um mastro de bandeira mesmo, a gente tem uma bandeira lá de todas as cores, e aí a gente simboliza a união por meio desse levantamento. Em relação às vestimentas, cada terno usa seus diversos adereços, seus integrantes, e cada um possui uma determinada cor, né? Não sei se alguém aqui já conhece. O meu terno ele é o amarelo, mas aqui na cidade a gente tem outros 9 ternos, né? Que são cores diferentes. E aí, eles simbolizam empatia, beleza, e de algum modo eles estão relacionados à religiosidade. Então, diante desse cenário, a gente entende que interpretação de símbolos de devoção sejam reafirmadas perante a sociedade que os observam. Ou seja, então as pessoas que estão de fora, que não conhecem, ficam um pouco sem entender o que está acontecendo, mas eles estão mantendo viva a tradição, né, dos seus ancestrais trazidos de África, e nessa forma de cultura, né. Então, vou falar agora um pouco do surgimento, né, do Congado aqui na cidade de Tuiutaba. Então, a gente não tem registro, como que eu posso falar, bibliográfico, a gente tem boatos, né, porque naquela época lá era bem difícil de fazer registros. Então, os boatos que a gente tem do surgimento do Congado aqui na cidade de Tuiutaba, ele está relacionado a contos e relatos e depoimentos de pessoas que presenciaram e participaram da construção da cidade, né. Então, eles falaram que em meados de 1950 teve as primeiras manifestações e, por exemplo, eles louvavam, por exemplo, não tinha uma igreja para eles poderem fazer as manifestações, e aí eles faziam uma capela. Então, nos meses que antecedem as festividades aqui no Congado, hoje em dia, a gente realiza campanhas, né, e são campanhas de leilões, né? São leilões de prenda mesmo. A gente vai na casa, pede prenda, e aí as pessoas levam. E o intuito de fazer esses leilões é que a gente consiga um dinheiro que possa nos auxiliar, tanto na manutenção de instrumento, nas vestimentas, precisar fazer um almoço que serve todo mundo, porque é muita gente. E aí fica determinado de acordo com o que cada terno receber, né? Conseguir arrecadar. E aí, esses leilões, a gente se reúne, vai para a casa da pessoa que está oferecendo o leilão, né, no caso, ou a campanha, e aí a gente toca, louva, agradece, reza, e aí, em troca, a gente recebe o dinheiro desse leilão, para a gente poder fazer essas despesas, né. Então, essas festividades aqui, ela conta com a participação dos 9 ternos que tem aqui na cidade, dentre Moçambique, Catupés, Marinheiros, e ternos de outras cidades, né, de Uberlândia, Araguari, Centralina, da região aqui mesmo. A gente sempre faz essa troca, a gente viaja para a cidade deles, eles vêm para cá, formando uma das mais importantes manifestações do estado de Minas Gerais, né. Esse compartilhamento de regiões provoca isso. Então, no dia destinado às festividades, as atividades aqui dos congadeiros, elas começam bem cedo, em torno de 4 horas da manhã, com a realização da alvorada, né? Essa alvorada é uma concentração que acontece nos quartéis, né, onde fica os instrumentos, tudo, cada terno tem o seu, e aí eles soltam um foguete, 4 horas da manhã, no qual vai falar aqui, olha, hoje tem festa de Congo, já vai começar, então começa a partir daquela hora.
E a partir da alvorada, a gente começa a se concentrar todo a caráter, já para a gente começar a fazer as manifestações bem cedo. Então, a gente tem, dependendo você sai do seu quartel com seu terno, e aí você vai rumo à igreja para presenciar a missa, né? E aí tem essas manifestações na rua, cortejo, a gente vai cantando, louvando. É bastante interessante. Então, ao chegarem na igreja, os congadeiros, né, junto com a sociedade que participa da igreja, da missa na igreja, essa missa ela acontece na igreja de São Benedito, que é aqui no centro da cidade. E aí os congadeiros eles fazem uma missa que eles denominam de missa conga, que é uma missa feita pela gente, com nossos instrumentos e cantada pela gente. Então, normalmente vai uma ou duas pessoas de cada terno para fazer a missa mesmo. E ela é uma missa interativa e ela é feita pelos congadeiros e os instrumentos que a gente utiliza nas manifestações é os mesmos que a gente utiliza para cantar as músicas na igreja. Então, após a missa, acontece um dos rituais, né, mais privilegiados, que é a confraternização do congado, que é o levantamento de mastro. Não sei se vocês conseguem ver aí no fundo dessa imagem, a gente tem um mastro lá levantado, e aí vocês podem ver que tem um estandarte ou uma bandeira de cada terno, de uma cor, e nesse momento aí é onde a gente levanta a bandeira, hastia o mastro, no caso, né, e aí é uma forma de união, porque fica todo mundo bem aconchegado para ver, para louvar a bandeira subindo, sendo hasteada. Então a bandeira ela é composta por todas as cores, né, de todos os grupos, e aí tem esse momento de união aí. Após esse hasteamento da bandeira, né, os ternos dão a volta ao redor da praça, e se posicionam em ordem de sorteio, e aí eles têm a oportunidade de se apresentar para as autoridades, para a população que está na praça, e para os reis mesmo que a gente venera, né. E aí a gente tem de 7 a 10 minutos para fazer uma apresentação, e aí vai por ordem de sorteio. E aí a gente desce a entrada da praça, assim, a gente vai cantando, louvando, apresenta lá nesses 7 a 10 minutos, e aí sai, e aí cada terno segue para o seu quartel novamente. Porque, como são muitos ternos daqui, são de fora, então esses 10 minutos é o tempo limite que a gente tem. Então, após a apresentação de cada terno, né, cada um volta. Lá é disponibilizado um almoço, né, para todos os congadeiros, porque é uma trajetória, dependendo do lugar que você tá, o seu quartel, é um caminho grande, às vezes a gente vai de a pé ou de ônibus, e aí é disponibilizado esse almoço para a gente e para ir para a comunidade que quiser acompanhar. Então, por exemplo, se você está na praça, você não faz parte, mas você quer acompanhar um terno, você vai acompanhar, aí você vai, almoça junto com eles e acompanha mesmo, fica um dia com eles. E aí, depois a gente faz um descanso, né? Porque o sol é muito quente aqui na cidade, na parte da tarde. E aí a gente espera esfriar um pouquinho. E aí a gente vai fazer o trajeto novamente para a praça e para a igreja. Só que aí nesse trajeto a gente vai em busca do nosso reinado, a gente vai fazer visita, a gente vai passar na casa de quem colabora com a gente, para tocar na casa, porque as pessoas gostam, a gente vai fazer as orações. E aí a gente volta para a praça mais ou menos aproximado no horário da procissão, que aí ele pega o São Benedito, Nossa Senhora do Rosário que tem na igreja, e aí a gente faz uma procissão, uma breve procissão ali ao redor da praça, com todos os ternos ao mesmo tempo, volta para a igreja, participa da missa, e aí tem as festividades na praça, as barraquinhas e tudo mais, e aí depois a gente faz a reunião para descer o mastro e aí a gente encerra as festividades nesse dia. Então é mais ou menos, um dia inteiro só para as manifestações. Começa bem cedo e termina mais tarde. E aí depois, se você quiser ficar na praça, aí é um critério seu. Deu para entender mais ou menos, como que é o funcionamento, né? E aí o hasteamento da bandeira, né, é um dos momentos que a gente considera mais privilegiado porque demonstra a união. Eu vou falar agora um pouco do terno de Congo Real, que é o terno que eu tô inserido nessa comunidade, e eu vou contar um pouco da história, vou mostrar como que ele é dividido, as categorias, e aí
eu vou mostrar qual que é a função de cada categoria, né? Então, o surgimento dele aí, isso aí é uma foto das primeiras manifestações que eles tiveram, né? E aí, o terno Congo Real, ele surgiu no ano de 1987, pelo senhor João Luiz da Silva e pela sua esposa, Marina Eurípides, ambos que já faleceram. Eles criaram um terno sobre a influência do senhor João por já ter participado de outras manifestações. Então, ele já tinha uma manifestação cultural, ele fazia parte de, ele tinha uma folia de reis, que é uma manifestação semelhante, e a partir daí, de adquirir experiências, ele foi treinado, teve uma formação, e aí o terno foi criado e a cor amarelo, um amarelo ouro, ficou determinada como a cor predominante que seria utilizada, né? Então, todos os integrantes, eles têm amarelo ouro nas vestimentas, ou algum adereço, as meninas no cabelo, a gente pode ter chapéu, e aí o amarelo ouro tem que estar ali. A farda é utilizada pelos homens, né? Ela é composta por uma calça branca, uma camiseta amarela e uma capa de cetim, onde a gente tem um brasão do terno bordado nas costas, né? A gente pode ter chapéu, lenços, e uma faixa verde que predomina a união. Então, cada terno aí ele vai possuir a cor do terno como um adereço, né? No nosso caso, a gente tem uma faixa verde na cintura, que simboliza a união. As vestimentas das mulheres, das meninas, né? Elas variam todo ano, contendo o amarelo em destaque. Os capitões, eles usam roupas brancas, faixa amarela trançada no peito, e eles utilizam bastões de paus de árvore, cipós, enfeitados de várias maneiras. Então, hoje em dia, a gente está com aproximadamente 170 componentes, a gente tem várias categorias, e essa coordenação ela é passada de pai para filho, de geração para geração. Então, aí a gente tem 4 gerações de capitães, que vai trazendo e compartilhando esses ensinamentos. Então, essa primeira imagem aí é o nosso capitão, João da Badia, ele que foi o fundador do terno, ele passou o bastão para o capitão Anastácio, e o Anastácio já passou para o capitão Tales. Então, aí já tem 3 gerações já que continuam compartilhando esses ensinamentos, né? E os capitões, eles desencadeiam um papel de grande importância, né, no Congado, pois eles fazem a organização, o controle de componentes, eles são responsáveis por criar melodias, ensinar, passar saberes e fazeres, né? E aí, esse é um papel de grande importância. Aqui a gente tem as madrinhas, né, que são as mulheres mais de idade. Elas são representadas por mulheres e são responsáveis por cuidar e dar suporte para as meninas da bandeira, que é as meninas menores. Então, elas auxiliam, elas ajudam a olhar na rua, elas ensinam as danças, elas ensinam os ritmos, as melodias, e elas também, elas contribuem muito para o Congado. Então, elas passam seus ensinamentos, as orações, transmitindo conhecimento. Aqui a gente tem a categoria dos cacheiros, né, que são os responsáveis pela musicalidade. Eu me encaixei nessa categoria aí. E aí a gente utiliza 3 instrumentos que a gente realiza as músicas, os ritmos, que a gente dá suporte para quem está cantando, para as meninas também. A maioria dos componentes são homens. A gente é responsável pela sonoridade, que é evidenciada pelos instrumentos de percussão, que é a caixa, né, o repique e chocalho, e que a gente proporciona junto isso uma bela melodia para quem ouve e para quem está de fora também, tanto para quem está de dentro e para quem está de fora, né, porque, como eu falei, além da diversão, né, é uma devoção de fé. Então a gente está transmitindo os nossos saberes também. Aqui tem as meninas da bandeira, ou bandeirinhas, ou meninas da fita, né, que elas são responsáveis por cantar e dançar nas manifestações. Elas deixam o terno mais elegante, né, pois traz uma diversidade de símbolos entre
os cabelos, os adereços que elas usam, as roupas, os seus cânticos também. Eles se destacam no meio das batidas dos instrumentos. Então, essa união de categorias aí faz com que o terno, que o congado, seja um lugar bastante prazeroso. A gente tem um guarda do terno, que ele é responsável por nos guiar nas ruas. Ele tem um papel também de grande importância. Ele guarda a gente por meio de orações. Ele ensina um melhor trajeto para a gente poder, ele para os carros para a gente poder atravessar, porque como a gente está andando nas ruas, fica meio perigoso, né? Tem muita criança, e aí ele é responsável por estar fazendo esse controle. A gente tem uma categoria de baianas também, né, que são representadas por mulheres experientes e possuem um papel de grande importância, né, pois elas guardam o terno por meio de orações, livrando de perigos, e qualquer coisa de ruim que possa acontecer, tanto presencialmente, tanto espiritualmente, né, durante essas manifestações. Com seus bastões e saias rodadas, elas desencadeiam um papel de imensa beleza, né, pois quando elas dançam, a saia gira, faz um movimento muito bonito de se ver. Então, a minha mãe, ela é baiana, então, para ela é um prazer, né, porque a gente não nasceu nessa comunidade, a gente foi inserido, e hoje em dia a gente não se vê fora dela. A gente também tem um rei e uma rainha, que é uma forma de representar, né, o reinado daquela época. Então, cada terno tem o seu rei e sua rainha, e o nosso, eles são representados pela senhora Ivone e pelo senhor José Reis. Então, esses são o nosso rei, que a gente, na volta do dia, a gente busca eles e leva para a procissão junto com os outros reinados. Por fim, a gente tem os nossos colaboradores, né, que são as pessoas que estão, mas elas estão inseridas também na comunidade, mas elas não participam mais das manifestações. Então, elas ficam mais por colaborar, para fazer as refeições, para dar suporte, para arrecadar alimentos, fazer manutenção, e aí fazer a recepção de outros congadeiros que chegam na cidade. Então, fazendo essa união de categorias aí, a gente tem o nosso Congo Real aí. Deixa eu ver. Eu vou parar um pouquinho agora, vou projetar um vídeo, né, só para vocês que não conhecem, ter uma noção de como que é feita a procissão nas ruas. O áudio não vai estar muito legal, mas é o que a gente tem. Vou tentar ampliar aqui. Isso aqui foi no último ano antes da pandemia, porque depois da pandemia já vai fazer 2 anos que a gente não pratica mais. E aí... Deixa eu voltar aqui. E aí, como vocês podem ver aí, a gente tem... É até meio perigoso, porque a gente tem que respeitar os carros também têm que respeitar a gente, porque é uma forma de manifestação que a gente faz nas ruas mesmo. Para quem nunca tinha visto, né, então essa aí é a manifestação que a gente faz. Deixa eu voltar aqui no slide que eu parei. E aí, após agora falar do contexto, do surgimento, de como que funciona. Mas e aí, Caí? Agora a gente vai falar um pouco sobre o programa de matemática, né? Que é ele que vai me dar subsídios para falar, olha, você pode fazer essa matemática aí que ela não está errada. Então, ele vai falar assim, não existe só uma matemática eurocêntrica, existe matemáticas de diversas culturas, de diversas etnias. Então, a gente vai ver um pouquinho do que o programa nos fala. Então, na minha pesquisa, eu utilizei diversos referenciais teóricos, né?
eu não poderia deixar de começar pelo PCN, que é do ano de 1998, que ele fala que o programa ele se contrapõe a orientações e desconsidera qualquer relacionamento mais íntimo da matemática, com aspectos socioculturais e políticos. Então, do ponto de vista educacional, ele procura entender processos de pensamento, modo de explicar, entender e atuar na realidade dentro do contexto cultural do próprio indivíduo. Ou seja, essa matemática, ela procura, a etnomatemática no caso, né, ela procura partir da realidade e chegar na ação pedagógica de maneira natural. Já o Zorza, em 2007, ele vai dizer que o programa etnomatemática, né, que ele teve início em 1970, lá nos países do terceiro mundo, no qual eles justificavam a contraposição entre a matemática, que é desenvolvida na sala de aula, e a matemática instituída pelas culturas, né? Então ele fala assim, olha, tem uma matemática que a gente está passando para vocês, que é a matemática eurocêntrica, mas tem as matemáticas que é a divina de culturas, né? Então ele vai fazer esse choque aí e falar, opa, vamos ver o que está acontecendo. Já o Bertrand D'Ambrosio, em seu trabalho no ano de 2018, que ele é considerado o pai da etnomatemática, né? Ele fala que o programa de ampla investigação de evolução de ideias, de práticas, conhecimentos da espécie humana em diferentes ambientes culturais. Então, a partir daí, ele traz que, essencialmente, né, os seres humanos ou grupos, eles geraram formas, estilos, técnicas de fazer e de saberes matemáticos, né? Uma forma de aprender e explicar e como lidam com essa matemática no seu ambiente ou nas situações do seu cotidiano, né? Então, ele traz essa contraposição. Já o Barton, do ano de 2006, ele fala que a etnomatemática, ela caracteriza compreender traços descritos por pesquisadores, né, de matemáticas, né? Como elas são entendidas, associadas, manuseadas, e ele descreve que o mundo matemático do etnomatemático, um na perspectiva do outro, né? Então, ele viabiliza a matemática na antropologia, como dificuldade, a etnomatemática descrever o mundo com seus próprios códigos, linguagens e conceitos. Então, eles estão trazendo que o que eles trazem é que existem outros tipos de matemáticas que não estavam sendo trazidas, né? Porque a que predomina, tanto no Brasil, no mundo, é a matemática eurocêntrica, mas aí eles vêm trazendo pesquisas falando que existem outras matemáticas. E uma outra fala de D'Ambrosio, Bertrand D'Ambrosio, ele descreve que as concepções etnomatemáticas são mais relevantes apenas estudar as práticas e as técnicas em diversas etnias, civilizações, tomando como ponto principal a etnografia, a etnologia e a antropologia. Ele ressalta também que o programa etnomatemática ele identifica fazeres matemáticos no dia a dia de profissionais. Então, por exemplo, a etnomatemática não é só vista em culturas indígenas, em culturas africanas, elas são vistas numa sociedade de artesãos, por exemplo, em uma construção, os pedreiros, por exemplo, a maioria deles não tem ensinamentos, serventes, mas eles sabem fazer a obra, mas eles não têm ensinamentos. Então, ele tem um jeito de fazer as medições ali. Então, ele fala que isso, a etnomatemática não tem a ver só com etnias, né? Então, tem a ver com sociedades ou indivíduos comuns, por exemplo. Então, nesse estudo, a gente associou a cultura, né, afro-brasileira, evidenciando suas práticas e suas manifestações, foi o que a gente fez anteriormente, e a gente tinha o intuito de verificar a existência de fazeres matemáticos utilizando o programa etnomatemática, né? Porque ele vai me dar suporte, vai me dar recurso, e aí eu vou tentar identificar essa matemática perante o ensino-aprendizagem no ambiente escolar. Mas e aí, cadê a matemática? Que a gente tanto está falando de etnomatemática, cadê essa matemática? Então, em nossos estudos, a gente identificou a matemática na musicalidade. Então, a gente vai, a partir de agora, focar na musicalidade, nos instrumentos, e a gente vai poder ver a etnomatemática que está presente aí. Vou voltar aqui um pouquinho.
Aí nessa foto aí, quando a gente chega na praça, na igreja, a gente tem uma pausa, né, que é o horário da missa, então a gente amontou os instrumentos e tem uma foto do jeito que eles ficam lá na praça. Então, nossos instrumentos de percussão, eles são as caixas, que são esses instrumentos maiores aí, os repiques, que são esses mais com diâmetro menor, e um chocalho, que ele é uma forma de cilindro cheio de bolinhas dentro, né? É um chocalho mesmo. E esses instrumentos percussivos, ele representa uma mistura entre a música popular, né, e a música erudita, né? Então, aqui, ó, a gente tem aqui a caixa, né, que ela pode chegar até 30 polegadas de diâmetro, que é a nossa maior. E aí eu consegui fazer, com a ajuda da Beatriz, a gente fez uma projeção da caixa no GeoGebra, né, para vocês conseguirem ver a forma do cilindro. E essa caixa aí, ela é um instrumento fundamental, né, que representa a característica do congo, né. Por ter uma sonoridade forte, ele é responsável por homogeneização rítmica, que ela é sempre conduzida por um repique. Então, primeiro tem o barulho do repique para depois ter ela. E desse caso aí possibilita a união de ritmo que proporciona uma bela melodia. Então, o repique, a caixa e o chocalho é que vai produzir a nossa melodia. Aqui a gente tem o repique, ou repilique, como a gente chama. Eles são instrumento de início, né? Não possui desdobramentos como a caixa, né? Que é um desdobramento grave. E dessa forma ele traz uma referência de marcação. Eles são usados para dar início nas batidas das caixas. Então, eu não posso bater a caixa sem bater um repilique primeiro. Eles são instrumentos de até 15 polegadas de diâmetro e são utilizados para variação rítmica e eles realçam som agudo. Aqui a gente tem um chocalho e a gente também fez a representação dele. Eles são instrumentos utilizados para serem introduzidos a qualquer momento, né, da música. Ele não tem critério de utilização igual aos outros dois. Ele pode ser tocado a qualquer momento, desde que seja da mesma intensidade dos outros. Então, a soma desses ritmos, dos instrumentos de percussão, fornece ao grupo de congado uma característica própria, destacando sua força por meio da sonoridade. Então, aqui a gente tem, né, uma imagem de alguns elementos dos cacheiros, né, na rua, fazendo as manifestações, tocando, enquanto a gente louva os santos padroeiros aí nas procissões. Então a gente tem que a musicalidade do congado, ela vem impondo resistência, né, há muito tempo, como eu falei anteriormente, pois ele assume uma originalidade que não pode ser vista em nenhum outro estilo musical, né, pois ele é deprovido de códigos próprios da comunidade congadeira. Então, esses ritmos, somados com as músicas, somados com a dança, eles têm uma identidade própria. As performances do congado, elas têm caráter religioso, representam as lutas, imposições culturais, tristezas, alegrias, que um povo viveu no passado, né? Então, eles vão representar histórias do passado, mas que são reatualizadas periodicamente por pessoas que encontram na expressão musical uma forma de ser ouvida, assistida, valorizada pela sociedade em geral. Então, o que ele está falando? Por exemplo, quando eu me inseri nessa sociedade, foi por diversão, porque a primeira vez que eu vi passando na rua, eu falei, nossa, que interessante, eu quero participar, já gostei de cara. Mas aí, a partir da minha inserção nessa comunidade, eu passei por os ensinamentos, os treinamentos, e aí eu passei a ter um olhar mais aprofundado de que aquilo não era só diversão, que aquilo passou a me representar enquanto congadeiro, enquanto negro. Então, é uma forma de me representar valorizando meus ancestrais passados. Então, pessoal, ao estudar essas relações, né, entre a matemática e a música, por meio dos ritmos, a gente pode desenvolver um algoritmo, né, de acordo com a batida. E a partir desse algoritmo, o algoritmo é uma forma de repetição, a gente conseguiu, né, eu e meu professor, a gente conseguiu separar e categorizar a matemática em duas formas, né?
Um ponto que eu quero deixar bem claro é que antes de eu ser professor de matemática ou matemático, eu fui um congadeiro antes disso. Então, um ponto que eu quero levantar é que o nosso ensinamento lá nas manifestações, eles se deram por ouvir, por repetir e por prestar atenção. Então, essas técnicas aí a gente não tinha. Então, por exemplo, um congadeiro mais antigo, né? Ele ensina que existem os tipos de marchas, que são nomeadas grave, picada, repique, dobrada, que é a força ou a intensidade que você faz no instrumento, né? E esses toques, eles servem de base para a criação de um novo ritmo musical ou ensinar os mais novos, no caso, né? Quando eu me inseri, eu passei por esse treinamento. Então, desse modo, a transmissão musical que a gente tem, ela se dá exclusivamente de forma coletiva. Então, a gente, nos ensaios ou nos leilões, a gente reúne e faz todo mundo junto. A aprendizagem do ritmo, ela é feita pela prática de tocar, né? Imitar, experimentar e prestar atenção nas performances dos congadeiros mais antigos, né? Então, vai ter a pessoa falar, gente, é tantas batidas agora e para, tantas batidas depois e para. E aí, a partir dessa sequência que a gente vai fazendo, a gente consegue o ritmo. Então, a gente, como eu falei anteriormente, né, a gente tem nos nossos estudos, né, a matemática implícita, que é aquela matemática que, por exemplo, eu, como professor de matemática, um matemático, eu tenho um teor matemático mais aprimorado de alguém que não tem. Então, eu consigo enxergar esses saberes matemáticos, porque eu tenho esse teor matemático, né? Eu passei pelo curso de graduação, então eu consigo enxergar. E esse outro é a matemática explícita, que só de olhar você consegue identificar, mesmo você não tendo graduação, você não gostando de matemática, mas você consegue ver. Então, a matemática implícita aí, a aprendizagem musical praticada nos grupos, né, ela é feita por intermédio de audição, sem depender de um instrumento, né. Então, dessa forma, foi possível realizar a representação de algumas melodias tocadas durante as manifestações. Então, o que a gente fez? Eu, nas manifestações, falei, olha, eu vou gravar um trecho e aí a gente vai ver o que a gente consegue tirar de matemática, porque agora eu já sou professor de matemática. Então, eu tenho um teor matemático para falar se tem matemática ou não. E a partir daí, a gente escolheu alguns trechos, né, com muita dificuldade. Eu consegui achar o professor Wallison, que me deu suporte em relação à música, porque, como eu falei para vocês, a nossa aprendizagem lá, ela se dá apenas pela audição, então eu tive que aprender o básico do básico de música, e o professor Wallison, ele me ajudou a fazer essa parte de identificar e fazer os saberes da música. Então, graças a ele aí, eu consegui dar um passo na minha pesquisa. Então, a gente queria encontrar um padrão, né? E esse padrão ele pode ser evidenciado mediante a quantidade de batidas nos instrumentos de percussão. Então, ao nos depararmos aí com a terminologia padrão, e um dos seus significados é repetição e consistência, né? Então, é isso que a gente faz. A gente tem uma sequência lá, e a gente vai repetir ela, e nessa repetição a gente vai conseguir a melodia. Então, logo ao pensarmos em um padrão musical, é possível realizar associações e uma sequência periódica de acordo com a batida nas manifestações culturais do Congado. Então, é isso que a gente tem, esse padrão aí. Mas para a gente fazer esse padrão, a gente precisou estudar música, eu precisei estudar partitura, essas figuras musicais, e eu vou explicar um pouquinho para vocês agora. Então, os ritmos, eles podem ser pensados como aspectos temporais, horizontais, de duração, sucessão de eventos sonoros, né? A importância desses aspectos na estrutura é uma fórmula ternária, né, sob o paradigma do trecílio, né? Então, para a gente poder identificar e desenhar o que a gente ouve, eu precisei saber o que eram as figuras de som, como que a gente desenhava no pentagrama, e aí os meus estudos nesse finalzinho debruçou sobre isso. Então, a gente separou, né, esse ritmo, como eu falei, e aí a gente achou um padrão periódico. Então, essa tabela aí, é possível visualizar, né, como que a escrita é feita. A gente ouviu, e aí a gente agora vai escrever o que a gente ouve.
Então, a gente tem aí, nessa primeira linha aí, a gente tem as figuras positivas, né, que é as figuras de som, e aí eles seguem uma proporção. E aí a gente tem cada figura positiva tem uma figura negativa, que são esses outros desenhos na terceira linha. Na quarta linha a gente tem o nome delas, né? E aí a gente tem um denominador de indicação de cada figura. Por exemplo, essas figuras aí, elas têm uma nomenclatura, né? E cada figura possui um denominador de indicação. Então, esse denominador aí, ele é representado por 2 elevado a n, onde o n ele vai variar de 0 a 6. Nesse caso aí, o nosso denominador está variando de 0 a 5, porque a próxima figura de som que a gente ia utilizar é uma fusa, mas aí como a gente não utilizou na nossa pesquisa, eu não quis abordar ela, então eu parei só nessas aí. Então, por exemplo, na minha figura positiva aí, a semibreve, que é essa bolinha, o meu denominador de indicação é 2 elevado a 0, né? Então, 2 elevado a 0 é 1. Então, o denominador dele é 1. E aí, sucessivamente. Então, na mínima, que é esse tracinho com a bolinha aberta, é 2 elevado a 1. E assim sucessivamente. 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5. E aí, o denominador ele pode chegar até 32 marcações. Para a gente realizar essas marcações no pentagrama, o pentagrama é esse objeto aí de 5 linhas, né, que vocês estão vendo, com 4 espaçamentos entre eles, e aí é denominado assim, quanto mais grave for o instrumento, mais ele vai ficar embaixo. Por exemplo, essa primeira bolinha, o instrumento é grave, tá vendo? Então ele está marcado na primeira linha. E aí quanto mais agudo ele for, ele vai subindo. Então o agudo ele vai ser na primeira bolinha lá em cima. E aí a gente faz a marcação assim. Então agora eu sei qual que é as minhas figuras para mim poder marcar. E como que eu marco, eu consigo fazer. Então, aqui a gente tem um desenho, né, que o professor Oli me ajudou a fazer. Eu levei para ele, a gente fez junto. E aí, durante os meus estudos, a gente tem que... Esse espaçamento aí por exemplo, tem 2 linhas traçadas entre as figuras, certo? Vocês conseguem ver? Aí a gente tem como que eu posso falar? A gente tem um tempo aí, e nesse tempo, a gente tem que colocar uma fração de 4x4 ou um compasso completo, que é um compasso C. Não posso passar disso. Por exemplo, nesse espaço aqui que eu coloquei essas figuras, eu consigo um tempo que ele vai de acordo. Se eu colocar mais figuras de tempo, a soma deles tem que dar 4/4, ou um compasso completo. Se eu colocar mais, eu tenho que colocar outras figuras de som menor, certo? Dá para entender mais ou menos. Então, a gente fez do tambor, né? Por exemplo, vou fazer separado. Então, tá vendo que na minha última linha do tambor eu tenho 3 bolinhas, né? E aí eu tenho uma pausa, 3 bolinhas ou uma pausa. Então, a soma dessas figuras tem que dar 4. 4/4. Então, por exemplo, vai ficar mais ou menos assim, ó. Tum, 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 pausa. Tum, 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 pausa. Isso é a caixa, né? Seria mais grave, a gente não tem como demonstrar, né? E o repique, ele vem, por exemplo, ó, 3 caixa, aí ele vem e faz um barulho mais agudo, né? Por exemplo, eu vou usar um copo aqui, ó. Aí, quando eu bater a caixa, ele vai pausar. Aí depois eu venho 2 vezes, tá vendo? Beleza, deu para entender mais ou menos. Então, aqui a gente tem a marcação de tempo que a gente tanto tá falando, né? Por exemplo, a gente viu lá que o denominador de marcação de uma colcheia é meio. Então, eu estou usando 3 colcheias aqui de meio, a pausa aqui de meia, que é a pausa dela, né? Aí aqui vem mais 2, meio, meio, colcheia, semicolcheia 1/4, que ele vai mais rápido, né? Porque vai ser 2 seguido em 1, e aí eu tenho outra pausa. Do repique, do mesmo forma, ó. Tá vendo aqui que eu tenho 3/2 na colcheia? Então, a minha pausa que eu tenho que usar embaixo é a mesma pausa que eu tô batendo, porque eu não vou bater os 2 instrumentos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tô batendo caixa, meu repique tá parado, mas ele tem que parar ao mesmo tempo que eu tô batendo ali em cima. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Ali do mesmo jeito, ó, eu pausei meia e a minha colcheia vale meia, então eu vou bater ela meia na pausa da caixa. E aí a gente tem essas representações, esses tempos fracionários, e aí a minha soma de todos esses aí vai dar 4/4. Eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar, utilizando um copo e uma vasilha. Vamos ver se sai alguma coisa. Então, aqui a gente tem um pentagrama limpo, né?
utilizando apenas as figuras positivas, porque, por exemplo, vai ser uma sequência, né? Então eu não preciso comparar. Então eu bato aqui, aqui, vai tambor, repique, tambor, tambor, repique, repique, né? Então vamos lá. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu não sei se vai dar para ouvir. Vai ficar, eu vou usar dois negócios, ó. Vai ficar assim, ó. Pum, pum, pum. E aí eu faço a repetição, né? Que é o padrão que eu tenho. E eu tenho uma melodia, que é uma dessas melodias que a gente mais utiliza. Não sei se deu para todo mundo ouvir, né? Então, ao realizar uma sequência de batidas, né, na partitura que a gente mostrou, a gente construiu um padrão rítmico, no qual gera a escrita da melodia que a gente aprende apenas pela audição. No qual é possível promover a compreensão de conceitos relacionados à noção de tempo e de fração. E já na matemática explícita, né, como eu falei, basta a gente apenas visualizar. Então, apenas olhando as manifestações lá dos instrumentos, a gente tem as representações geométricas, né? A gente pode trabalhar com ele os sólidos presentes na geometria espacial, que é o cilindro, e a gente pode trabalhar também as interfaces dele na geometria plana, né, no caso. Então a gente pode trabalhar conceitos, definições, elementos, superfície, classificação, cálculo de área de volume, e além disso a gente pode fazer uma comparação de proporcionalidade, né, que no caso a gente tem diversos tamanhos de instrumentos, então a gente pode verificar essa proporcionalidade. E como a gente que fabrica lá, fabrica os instrumentos no barracão, a gente só compra as telas de cima e de baixo, então é possível realizar a montagem e desmontagem e a gente conseguir ver. E aí a gente tem, né, eu trouxe essa imagem para vocês verem mais ou menos o que eu estou falando, então eu tenho um cilindro aí na primeira imagem, eu consigo desmembrar ele e fazer esses cálculos todos matemáticos aí. E aí, na minha pesquisa, né, eu apresentei sugestão de atividades, né, como a gente trabalharia, por exemplo, área e volume dos tambores ou dos instrumentos, a gente verificar a proporção e a razão dos instrumentos de um para outro, e aí uma terceira seria uma atividade interdisciplinar com física, né, onde a gente trabalharia a intensidade sonora do tambor, tentar descobrir ou levar o aluno a pensar, por exemplo, por que tem que se bater só no meio do instrumento e não na lateral? Porque se eu bater no meio, o barulho é mais grave, a intensidade é maior, e a gente vai fazer essas discussões. E aí, eu vou desenvolver essa sequência aí no meu mestrado agora, né, se Deus quiser, e aí, mais para frente, a gente pode fazer mais uma roda de conversa. Então, diante dessas abordagens, do contexto histórico, da etnomatemática, das atividades, a gente pode estar convencido de que a matemática praticada nas manifestações do Congado, ela pode ser desenvolvida em sala de aula, né? Então, eu finalizei minha pesquisa e meu trabalho afirmando isso. Aqui tá as referências que me deu suporte para tudo isso aí, e eu acho que é isso. Se eu conseguir mostrar, se alguém tiver alguma dúvida, a gente está por aí. Excelente explicação, Renê, foi muito grandioso, assim, para todos nós, inclusive a gente que vai ser, né, inserido dentro da sala de aula, ou até mesmo quem já faz essa relação. Gostaria de informar que quem quiser fazer perguntas, essas perguntas podem ser feitas pelo chat, ou então pode ligar o microfone para fazer as perguntas. Enquanto não temos perguntas aqui no chat, eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente sabe, né, que essas manifestações, elas são carregadas de muito preconceito em forma de racismo. Eu queria saber se vocês percebem o racismo nessas manifestações e como vocês encaram isso. Assim, quando eu me inseri no movimento, né, quando eu falava para outras pessoas, nossa, eu danço Congo, eles falam, nossa, você mexe com aquilo, né, eles sempre levam para o lado de espiritualidade, por exemplo, eles falam que é macumba, mas a maioria não sabe o que é isso. E aí sempre tem um preconceito, sim, para assim, nossa, como que você faz isso? Os olhares também das pessoas, dentro da família da gente mesmo, a gente já percebeu isso. E aí, como depois de um tempo que a gente é inserido e sabe o valor que a gente quer lutar cada vez mais para que isso não aconteça, né? Então, para mim foi um desafio, né, trazer
trazer para a academia uma pesquisa dessa forma, né? Porque ela quebra muito paradigmas, né? Assim, nossa, como... Tanto que não tinha pesquisa, né, relacionada à matemática e com gado especificamente, então eu tive muita dificuldade em trazer isso daí. A gente sofre sim. Hoje em dia algumas coisas a gente releva, outras a gente acha que a pessoa não vale a pena, né, mas ainda existe sim. Entendi. Gostaria de informar a todos que a lista de presentes já está no chat, então não esqueçam de assinar. Além disso, Renê, a gente tem uma outra pergunta aqui. O Matheus pergunta: Renê, como são decididas as datas das manifestações do Congo? Sempre ocorrem na mesma data? Então, essas datas aí, a gente tem uma fundação, né, que nos representa, que chama Fundação do Zumbi dos Palmares, e aí, por meio de reuniões, os membros dos grupos fazem parte e eles decidem. Mas costuma ser, em maio, por exemplo, costuma ser no terceiro domingo de maio, para não ser no segundo, antigamente era no segundo, mas aí coincidiu no Dia das Mães, aí eles fizeram essa troca. Então, costuma ser no terceiro domingo de maio, sempre. Eu queria fazer então outra pergunta, já que ninguém quer comentar mais. Se vocês quiserem, pode ligar o microfone para perguntar também. Você, né, comentou aí em relação a que a gente tem hoje em dia uma matemática muito eurocentrada e que a etnomatemática vem para tentar desvincular essa visão. Quando você trabalha na sala de aula com essas questões, como por exemplo a musicalidade, né? Você acha que seria mais interessante trazer no caso, a visão que vocês têm dentro do Congado para a sala de aula e depois apresentar com outra visão, que no caso, infelizmente, a visão que a gente ainda tem, que é eurocentrada, ou fazer o movimento inverso? Qual você acredita que seja o ideal? Então, a minha proposta é primeiro mostrar, né, falar, olha, essas manifestações do Congado, elas são feitas dessa forma, e aí questionar o aluno, ver se, por exemplo, se ele consegue identificar algum saber ou algum fazer matemático, né, que ele possa discutir, e aí depois a gente falar, olha, a etnomatemática está aqui, ela fala isso, e aquela matemática, tem matemática ali, e aí a gente apresentar a matemática. Eu acho que seria nesse viés. Mas também poderia pensar no ao contrário também. Falar, olha, matemática está aqui, etnomatemática também, e aí fazer a volta, no caso, né? Isso é uma coisa a se pensar. Entendi. Bom, Renê, eu acho que o pessoal talvez está um pouco mais restrito, assim, restringido. Depois vocês podem mandar e-mail para o Renê, ele adora responder todas as Pode questões. mandar, pessoal. A gente então vai dar, já finalizando a nossa atividade, não esqueçam de assinar a lista de presença, o link está no chat. Antes de ir para a finalização em si, eu gostaria de fazer um convite a todos que estão aqui presentes. Amanhã, o PET Matemática fará uma outra atividade, que é o mundo dos jogos. A gente vai falar um pouco sobre a Torre de Hanoi, né, o jogo, e será ministrado pelo professor Rogério às 16 horas pelo Google Meet. Então, o link de inscrições para a atividade está aqui no chat também. E aí, quem estiver disponível, puder participar, vai ser muito interessante. Bom, Renê, você gostaria de finalizar, falar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer, né, a oportunidade de estar falando um pouco mais da minha pesquisa. Obrigado aí a todos que disponibilizaram um tempo aí para estar com a gente. E é isso mesmo. Muito obrigado aí pelo convite. Bom, em nome do PET Matemática, eu gostaria de agradecer muito por você ter aceitado. A gente sabe que é um desafio tirar, né, um tempinho para falar sobre essas questões, mas a gente acredita que seja muito necessário, tanto para a nossa formação acadêmica, como para a nossa formação cidadã. Então, eu agradeço novamente pela oportunidade, agradeço a todos que estão aqui presentes, e eu tenho certeza que foi muito proveitoso à tarde. Esperamos vocês amanhã, e até mais. Até mais.